telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando o nosso programa de hoje, da semana, dizendo que o Noticiário Nacional dá conta da indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para a vaga aberta com a aposentadoria da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. E também o presidente da República, segundo o noticiário, vai indicar para a Procuradoria-Geral da República o procurador Paulo Gonet, que substituirá ao Aras, ex-procurador, que cumpriu o mandato terminado há alguns meses. Amanda. Olá, Edson. Olá, internautas do blog Edson Silva. Bom, hoje o presidente Lula decidiu indicar o ministro da Justiça, Flávio Dino, para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal e Paulo Gonet para o comando da Procuradoria-Geral da República. O anúncio deve ser feito ainda nesta segunda-feira, 27, antes que o presidente embarque para a Arábia Saudita. As escolhas foram confirmadas pelo presidente aliados neste domingo 26. A equipe de Lula calcula que os nomes sejam aprovados no Senado antes do recesso parlamentar, com início em 23 de dezembro. A decisão foi tomada após uma demora inédita de Lula para indicar os nomes, deixando os cargos vagos por mais de 50 dias. Dino era considerado o favorito ao posto desde outubro, quando Rosa Weber se aposentou do Supremo. O presidente dizia a aliados que seria interessante indicar alguém da candidatura do ministro para fazer um embate político dentro do STF. A avaliação é que, com a bagagem jurídica que Dino tem, ele é capaz de ser um magistrado influente na Dino, de 55 anos, nasceu em São Luís do Maranhão e foi juiz federal antes de iniciar uma carreira política. Ele foi secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, presidente da Associação dos Juízes Federais e assessor da presidência do STF. Ele foi deputado federal, presidiu a Embratur durante o governo Dilma e governou o Maranhão por 2 mandatos, de 2015 a 2022. Em 2022, ele foi eleito senador, cargo do qual se licenciou para comandar o Ministério da Justiça. Flávio Dino, sem dúvida, preenche todos os requisitos, ou quase todos os requisitos exigidos para um cidadão chegar ao Supremo Tribunal Federal. Ele está ministro da Justiça, mas é senador da República pelo Estado do Maranhão. Aliás, antes dele, nos últimos anos, 2 magistrados que chegaram à Suprema Corte também saíram do Senado da República, Paulo Brossart e Nelson Jobim, 2 grandes nomes da política e da justiça brasileiras. Flávio Dino cometeu foi indelicado, cometeu algumas indelicadezas com a Câmara dos Deputados. Ele deixou de aceitar convites para participar de sessões, de reuniões, de comissões técnicas do Senado e não cumpriu uma convocação para participar de uma comissão do Senado. Isso é um desrespeito à Câmara dos Deputados, ao Parlamento Federal. Ele estaria sujeito a um crime de responsabilidade, pois é obrigação de um parlamentar ou de um detentor de cargo no Executivo, quer seja federal, estadual ou municipal, a atender a convocação. Convite, ele pode até declinar do convite. Convite, você que aceita ou não. A convocação é diferente. Ele teria que ir. É possível que alguns deputados possam ir ao Senado no momento
que ele fosse sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça e levantar essa questão. Ele desrespeitou ao não aceitar uma convocação da Câmara dos Deputados. Uma portaria da Controladoria Geral do Estado cria uma comissão de elaboração do ranking da transparência do Poder Executivo Estadual. Essa portaria foi assinada pelo secretário de Estado, chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral. Ele cria uma comissão para avaliar o nível de transparência de cada um dos órgãos da administração estadual. O Estado do Ceará tem realmente um portal de transparência bom, não é completo, falta alguma coisa, mas no dia a dia, muitos secretários deixam de ser transparentes, sobretudo nas publicações ou nos resumos das publicações ou nos extratos de contratos, de nomeações que são publicados no Diário Oficial e, de certa forma, ficam incompletos. Agora vamos saber quais são as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta segunda-feira. Bom, com as atualizações feitas no nosso blog, temos que o plano 2024-2028 da Petrobras deve criar mais de 1 milhão de empregos. Jean Paul Prats ressaltou que o conjunto de investimentos apresentou um crescimento de 31% em relação ao ano anterior, validamente inicialmente para este ano até 2027, aprovado no último ano do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também temos que a Justiça Eleitoral prepara a 7ª edição do teste de urna. Ao longo da próxima semana, esta agora, que se inicia hoje, os participantes colocarão em prática 31 planos do teste, que ao final do evento auxiliarão a equipe da Secretaria de Tecnologia de Informação do TSE a modernizar ainda mais as urnas eletrônicas. Serão submetidos ao teste os equipamentos mais recentes dos modelos 2022 e 2020 e os sistemas eleitorais envolvidos nos processos de geração de mídias, votação, apuração, transmissão e recebimento de arquivo. Também temos que organizações por todo o país reagem a vetos em lei orgânica sobre as polícias civis. Em nota conjunta, a ADEPOL, a COBRAPOL e a FENAP, que é a Federação Nacional de Peritos Oficiais em Identificação, citaram traição por parte do governo federal. E também temos que o governador de Minas Gerais participa de um evento aqui em Fortaleza com um público empresarial jovem. Zema contou que tinha aversão à política, mas fez questão de entrar na política após meados de 2015, quando, ao invés de abrir novas unidades de sua empresa no estado de Minas Gerais, teve que demitir mais de 2.000 funcionários. Ele falou sobre a instabilidade vivida no país naquele período e foi o que modificou esse sentimento de desgosto sobre a política que teve durante toda a sua vida. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos sempre sua manchete, o destaque que já demos hoje no nosso programa, sobre a possível indicação de Flávio Dino ao Supremo. Lula recebe o ministro no Palácio da Alvorada e ele deve ser indicado para a corte. O presidente deve indicar também Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República antes de embarcar aos Emirados Árabes. O Globo destaca que Israel e Hamas cogitam extensão de cessar-fogo enquanto divergiu sobre trocas de refém e presos. E também temos sobre posse de Milei que o governo custeará a viagem de assessores e do ex-presidente Jair Bolsonaro para prestigiar a posse de Milei na Argentina. Também temos sobre 2 bilhões de reais travados. O Congresso pressiona o Planalto por verba do antigo orçamento secreto. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos que o governo Lula envia projeto ao Congresso para o BNDES voltar a financiar obras no exterior. Países inadimplentes como Cuba e Venezuela não poderão ser beneficiados. E sobre a PEC dos precatórios, Luiz Fux vota para liberar governo a regularizar precatórios até 2026, sem esbarrar em regras fiscais.
Bom, vamos fazer o nosso primeiro intervalo e já já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. Bom, na newsletter de Ciro Gomes de ontem, domingo, registramos, além das rapidinhas, que sempre destacamos aqui, 3 outros curtos tópicos que ele acrescentou, como, por exemplo, merece aplausos e merece vaia, e o fique de olho. Letícia. Bom, na newsletter publicada ontem por Ciro Gomes, temos na primeira rapidinha o que está acontecendo com o Desenrola, de um público de mais de 72 milhões de pessoas humilhadas no SPC Serasa, parte minúscula foi atendida até agora. Na atual etapa de um público-alvo de 32 milhões de pessoas, o governo conseguiu atender apenas 740 mil. O governo precisa prestar conta disso. A segunda fala sobre a Polícia Federal, que identificou uma empresa de fachada que recebeu milhões de reais de dinheiro público através de emendas. Para a PF, segundo a imprensa, o dono verdadeiro é o atual ministro das Comunicações, Juscelino Filho. E o socialismo e liberdade, mas UNE e CUT vão dizer nada sobre isso? E o terceiro é que o governo federal, em sua sanha arrecadadora sobre os mais pobres, está concluindo os estudos para baixar uma medida provisória que aumenta em mais de 6 bilhões de reais a nossa já salgada conta de luz. Merece aplauso a decisão do governo Lula de implantar bibliotecas e salas de leitura em todos os novos projetos habitacionais do Minha Casa Minha Vida. Merece vaia tudo o que aconteceu no último jogo da Seleção Brasileira no Maracanã, a organização do evento que bancou o risco de uma briga generalizada ao permitir espaço de torcidas opostas no mesmo lugar, a polícia carioca que de novo oferece ao mundo um espetáculo de brutalidade, a parte da torcida que vaiou o hino da Argentina, aquela outra parte que não entendeu estar testemunhando uma festa histórica do futebol ao vaiar o genial Messi, naquela que talvez tenha sido sua última passagem pelo Brasil como profissional, e as manifestações racistas que se repetem entre alguns argentinos. Enfim, haja goela e haja vaia. E é bom ficar de olho na tramitação no Senado Federal das iniciativas de Haddad para tributar a jogatina, os fundos exclusivos e as offshores. Que coelho vai sair desta mata? Bom, a propósito ainda de Ciro Gomes, na próxima quinta-feira, agora, dia 30, fará um mês que ele, em discurso, no evento do PSDB, aqui em Fortaleza, disse que obras do governo do estado do Ceará, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura e da CAGES, só eram feitas com o recebimento de propina. Nós vamos repetir o vídeo que publicamos no dia seguinte ao seu pronunciamento lá no Marina Hotel, para revivar a mente dos cearenses, a compreensão dos cearenses. Vamos ouvi-lo. Amigos e minhas amigas, eu não quero incumpridar a conversa. A razão primeira de eu estar feliz de estar aqui, recuperando os valores e o sentido superior da política, é que o nosso estado do Ceará está sendo destruído daquele caminho que nós trilhamos. Está sendo destruído pela traição, está sendo destruído pelo descompromisso, e eu dou os nomes aos bois, e amanhã vocês vão ver, não sai uma linha do que eu vou falar na grande imprensa daqui ou do Brasil. Está tudo dominado, que nem as periferias estão, pelas facções criminosas. Eu vou dizer para vocês, hoje no Ceará, que era famoso pela decência com que Tasso Gereissati, com que eu procuramos governar o nosso estado, hoje no Ceará não se realiza uma obra pública sem pagar propina. Uma obra pública sequer se realiza nesse estado sem pagar propina para os donos do poder que estão aí. Quem quiser investigar é fácil. Na Secretaria de Infraestrutura,
na Secretaria de Superintendência de Obra, na Secretaria, enfim, todas essas estão controladas no Detran, está controlado na questão da CAGES, em todo canto. Não se realiza uma obra no Ceará sem isso. Na saúde pública, todo mundo sabe que o grande problema da saúde é interiorizar a assistência, para que o pobre lá de Alcara, para que o pobre lá de Potengi não tenha que ir por cima da doença tomar uma ambulância e vir aqui para Fortaleza sem saber se tem um parente para hospedar ou se aquela doença é contaminante para vir se tratar na capital. Havia toda uma estratégia. O hospital de Quixeramobim, 70% taxa. Um hospital gigante, modelo para atender o Sertão Central, está funcionando 30%, 70% parado. O hospital de Limoeiro, para atender o Vale do Jaguaribe todo, um hospital gigante, com os equipamentos mais ricos que pode ter no mundo, está funcionando 30%, 70% fechado. E tem uma explicação se dá, estão construindo um mega hospital de 680 leitos, que não tem como o Estado ter dinheiro para botar para rodar. Sabe o que vão fazer? Vão fechar César Carlos aqui. Ou seja, trocar 6 por meia dúzia. Onde você quiser olhar, e eu não quero cumprir a conversa, os valores estão indo embora. O que mais me comove é a questão da miséria e da pobreza, que não vão ser resolvidas com bolsa isso, bolsa aquilo. A gente tem no coração a solidariedade de saber que a bolsa isso ou bolsa aquilo, muitas vezes é um bocadinho que o pobre tem para comer e vive o bolsa isso e bolsa aquilo. Mas o que bota uma comunidade para diante é um trabalho decente, bem remunerado, com a carteira assinada, com a garantia da aposentadoria, que o Bolsa Família não vai dar. Estão destruindo a economia que nós planejamos à custa de muito sacrifício. Passo. Saiu agora um levantamento oficial do governo federal, do IBGE, mostrando que a indústria do Ceará é a que mais fecha a porta e bota a gente para fora no Brasil. Bom, nós estamos repetindo esse vídeo exatamente para provocar a todos os cearenses. A acusação é muito grave. E estamos chegando ao 30º dia desta acusação e não se tem notícia de nenhuma manifestação oficial ou não para contestar essas graves acusações. O governo do Estado anunciou que faria uma interpelação judicial para o Ciro confirmar o que dissera. Interpelação judicial, se houve, pouco ou nada se sabe dela. O deputado Sargento Reginaldo apresentou um requerimento para que a Assembleia convidasse o Ciro a detalhar a acusação que fizera. A mesa diretora engavetou o requerimento e parece que o assunto por lá, pela Câmara, ou pela Assembleia, morreu. O Ministério Público Estadual parece que estava em outro mundo e não tomou conhecimento da grave acusação. E se tomou conhecimento dela, utilizou-se daquele expediente chamado de segredo de justiça para nada dizer sobre que providência tomou ou se, de fato, não se interessou pela grave acusação. Interpelação judicial, repito, não vale absolutamente nada. O governo do Estado tinha e tem o dever de dar satisfação à população sobre a acusação feita pelo ex-governador, ex-ministro e uma liderança política nacional. Interpelação judicial, hoje, é providência de quem quer calar uma questão, mesmo tão grave quanto a que Ciro fez. E ele falou para mais de uma centena de pessoas. O vídeo
de sua fala está aí. Nós acabamos de repetir. Repetir significa que nós já tínhamos publicado esse vídeo. E o governo do Estado e o Ministério Público querem levar o caso, se querem levar o caso a sério, ou se queriam levar o caso a sério, teriam que ter proposto já a ação criminal competente, não interpelação judicial. Se faz a interpelação judicial para a pessoa confirmar se disse ou não. Isso era coisa do passado, quando o sujeito ia para uma esquina de uma rua, de uma cidade qualquer, de uma cidade qualquer, e começava a falar da vida alheia, dizendo que fulano roubou, que fulano não era fiel à família, fulano estava convivendo com uma mulher que era infiel, por aí vai. Aí sim fazia a interpelação judicial, porque não se sabia se de fato o fulano tinha dito ou não aquilo. Hoje, quando o fulano diz, como o fulano Ciro disse, está gravado, não tem o que contestar. Tem a imagem, tem a voz, não é só a voz não, é a imagem. Ele gesticulando, dizendo isso. O Estado precisa vir a público. Nós vamos ficar cobrando isso por mais algum tempo, porque isso também é transparência. E transparência faz uma administração sadia. Bom, nós vamos fazer agora o nosso segundo intervalo e já estaremos de volta com a parte final do nosso programa. O novo Partido Novo fez uma expressiva movimentação para os seus filiados cearenses no último fim de semana, começando com uma palestra do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para jovens empresários cearenses, na noite de sexta-feira. E no sábado, o partido fez um encontro mais amplo, com a presença de alguns senadores, deputados federais e estaduais, inclusive de outros partidos, quando, no encontro de sábado, foi confirmada a pré-candidatura do senador Eduardo Girão à Prefeitura de Fortaleza. O governador Romeu Zema falou para os empresários muito sobre a sua gestão em Minas Gerais, mas, para o blog do Edson Silva, reconheceu que o Estado é um dos mais endividados do país. Vamos ouvi-lo. Governador, hoje a situação de Minas Gerais é bem diferente da que o senhor encontrou em 2019. Mas a situação de Minas ainda é muito difícil, né? Financeiramente, o Estado. Exato. Eu falo que Minas era um paciente que estava na UTI e que hoje é um paciente que já está andando no corredor do hospital com um andador. Melhorou muito, não está correndo risco de vida. Mas o que nós queremos é que Minas se transforme num atleta olímpico. Então nós precisamos rever essa questão da dívida com a União, porque a União não é banco. E a União tem tratado os estados como cliente de banco, e cobrando juros altos. Nesse caso aí, como é que está a negociação com relação à CEMIG? A negociação é com relação à dívida. Vai federalizar? Isso não tem nada definido, isso depende de Assembleia Legislativa, de Senado, de Câmara Federal. Então, nada acontece sem os parlamentares dessas casas votarem e analisarem. O que nós queremos de imediato é uma redução nos juros. Governador, como é que fica a situação de Minas em relação à reforma tributária? O meu estado, eu sou favorável, sou contra os estados perderem autonomia. Então nós estamos, governadores, questionando algumas questões onde os estados perdem autonomia. Governador, muito obrigado. Bom, obrigado pela audiência dispensada. Amanhã, neste horário, estaremos de volta com a proteção de Deus. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!